No próximo dia 24 de outubro, às 5h02 do horário de Brasília, teremos o início da fase final do ciclo libriano com a lua minguante no signo de Leão. O Sol no signo de Escorpião, dispondo da Lua, né, que está em Leão, que é regido pelo Sol. Então existe a necessidade de enfrentar com coragem as transformações necessárias do que a gente tem aprendido durante esse ciclo, de tudo aquilo que essas energias nos mostraram, nos revelaram, né, e ter essa coragem, coragem, né, do latim, ação que vem do coração. E para isso é necessário que a gente honre a vida, né, que a gente honre os propósitos, né, os desígnios que nos são impostos, né. Eu entendo que essa alunação libriana como um signo que trata de escolhas, de renúncias, de acordos, de alianças, de compromisso, de busca principalmente por harmonia, né? Sempre tem a questão da dúvida, dos caminhos dispostos, né? Eu vi um vídeo esses dias da Lucilena Galvão, maravilhosa, né? Falando de que é tudo ilusão, essa ideia da gente ter vários caminhos, várias opções. Isso é ilusão. O que a gente tem é o caminho do bem e do mal, basicamente. Né, que é o caminho que transcende as questões do ego, da matéria, que aí envolve a verdadeira fé na vida, no seu fluxo natural, ressignificando os aprendizados e vendo a vida com essa leveza e confiança de que sempre o melhor está por vir, por mais difícil que seja enfrentar algumas questões que não dependem da gente, né, que a gente não tem o controle de tudo, e muito menos controle sobre o outro, ou então a gente tem a opção de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito e querer forçar uma situação. Que aí a gente está no ego, a gente está nesse caminho do mal, que inclusive é representado pelo arcano do tarô, o diabo. Né? E o diabo nada mais é do que esse ser obsessor que desencarna e fica obsediando as pessoas fora da matéria. Então é muito importante a gente obter consciência do que é necessário fazer para transformar o que está desarmônico, né, com o que a gente tem vivido, e ter honra, dignidade, sabendo que o verdadeiro poder pessoal é obtido através do autoconhecimento, da coragem de olhar para dentro e se perguntar, mas o que eu faço, né, para sair dessa situação? O que essa pessoa me trouxe? O que eu precisava aprender? Porque, né, a vida fez com que eu vivesse essa situação que muitas vezes é de muito desconforto. Então é preciso a gente ter essa responsabilidade, sabe? Ter culhão de não terceirizar a responsabilidade para ninguém, porque ninguém tem a responsabilidade de nos fazer feliz. A gente tem que ter essa autonomia, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que ser pleno e encontrarmos pessoas que ressoem nessa verdade de ter a sua plenitude e que queiram, né, somar. E o que não tá coerente com isso, a gente precisa descartar, a gente precisa seguir nosso caminho. Logicamente que agradecendo, né, tudo que veio de aprendizado com todas as experiências vividas e seguir à frente, né, com o coração leve, sem amargura, sem transferir responsabilidade de nada, né? Então isso é lindo de ver quando a gente obtém essa consciência, que lógico, né, que não é fácil, porque muitas vezes a gente vai ter dificuldade de enxergar esses aspectos positivos quando a gente se encontra ali no olho do furacão, mas eis que são os grandes desafios da vida, né? É isso que é a graça, né, da gente ter o mérito de viver vitórias, né, que supostamente virão dessas superações. Um dia desses eu ouvi um corte de uma neurocientista num podcast comentando que era muito mais fácil para alguns lidar com a dor do luto do que com a dor de um término de um relacionamento, de um divórcio, algo assim. Porque era muito mais fácil pro eu narcísico aceitar a morte, né, de um parceiro, de uma parceira, do que lidar com a verdade de que aquela pessoa ela não me quer mais. E eu fico pensando a que ponto que é esse processo do eu, né, dessa identificação com a matéria, né? A que ponto a gente chega? Eu sei que pra mim foi muito difícil de lidar com o término do meu relacionamento com o pai da minha filha na época, né? E hoje eu entendo o nível de maturidade para isso, para ficar tão resistente, né, ao término da nossa relação. Ele foi meu primeiro namorado, era pai da minha filha ainda bebê. Então eu tinha uma dor tremenda, né, e realmente aquilo agravou, né, uma depressão pós-parto. E eu tinha que lidar com toda a mudança hormonal, com toda a mudança externa também, a responsabilidade de ser mãe. Mas uma coisa que, apesar de toda a minha dor, eu tive foi o meu amor por ela ser maior, de nunca ficar falando mal do pai dela, sabe, alimentando nenhum tipo de desamor, de coisas nesse sentido, porque não era nem por ele, né? Confesso que eu não pensava em nenhum momento nele, eu pensava nela, no futuro dela, como ela seria se eu ficasse, né, falando e nutrindo aquilo, porque afinal de contas nada apagaria o fato dele ser pai dela. E eu não queria traumas para minha filha. E apesar de toda a dor, de toda a injustiça, né, da forma como eu compreendi as coisas na época, né, que fique bem claro, foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso
nutrir uma relação tão boa com a minha filha, né? Hoje ela é minha parceira, ela é minha amiga, ela, acima de tudo, tem esse respeito, né? Essa humildade de me ver como mãe, como uma pessoa que está ali, né? Cuidando, nutrindo ela da forma como eu posso. E hoje ela tem já maturidade para discernir, né? O que o pai fez, o que o pai não fez, quem foi o pai. E hoje a gente tem, eu passo para ela essa compreensão que eu tenho também, de que eu sei que eu estava muito na minha criança, né? Da rejeição, das minhas dores. Mas hoje eu compreendo também que ele também teve expectativas com relação ao nosso relacionamento que eu não supri, né? Então, eu não era vítima apenas, né? Ele também foi vítima das próprias expectativas que ele projetou e eu não correspondi. Então, ter essa maturidade hoje faz toda a diferença, inclusive para eu olhar para o meu passado, né? Sabendo que ela foi fruto do meu primeiro amor, que ela foi concebida com muito amor e apesar de toda a dor, foi aquela situação que me transformou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito tóxico quando a gente não tem o nosso sagrado feminino curado, né? A gente se torna pessoas tóxicas quando a gente fica amargurada, ressentida, né? Não sabendo lidar com as perdas, esses desafios que a vida nos impõe. Eu quero deixar bem claro que não foi fácil de lidar com tudo isso, não quero romantizar uma situação dessas, mas o tempo me trouxe as melhores recompensas, né? De estar em paz com a minha consciência, de hoje ter, né, um pouco mais de maturidade emocional para discernir o que é melhor para mim, o que é melhor para as pessoas, como que eu me relaciono, que eu mantenho algum tipo de compromisso, né? Porque é sobre isso. A gente tem que entender que o mundo ele não gira em torno das nossas vontades, não adianta a gente ficar na criança ferida. E a Lua em Leão, ela aflora a criança ferida. Só que o que ela está pedindo, né, em oposição a esse Plutão que está no finalzinho de Capricórnio, está ali conjunto com Marte em Câncer, está pedindo enfrentamento. É necessário que a gente haja com coragem, com maturidade, para compreender as mudanças necessárias para essas transformações. Porque a gente está vivendo padrões de comportamento de muito tempo. E é óbvio que tudo isso envolve muita dor. De enfrentar as feridas que a gente não quer encarar. De falar, não, esse filho não é meu. Nesse sentido, né? De que aquilo que eu fiz não é culpa minha. Isso é coisa da criança. Né? A criança nunca vai aceitar a responsabilidade. É muito mais fácil bater no pé e falar, eu quero, não aceito. As coisas não, que nem aquelas criancinhas de mercado. Do que a gente assumir um adulto responsável, né? E colocar em prática as mudanças que são necessárias para o nosso futuro. Então, eu acredito que, né, esse Mercúrio com Escorpião, fazendo um trígono com Saturno em Peixes, é a necessidade da gente investigar, né, essas questões que estão ali por muito tempo, né, nos desafiando, ter clareza daquilo que a gente precisa fazer para aprender com tudo isso, sabendo da responsabilidade que a gente tem com as pessoas com que a gente se relaciona. Vamos lembrar também que Saturno em Peixes, assim como toda configuração astrológica, é muito kármica, né, e tem aquela questão da ação e reação. Se a gente viu que a gente tem errado, e a gente continuar insistindo no erro, né, sem aceitar as mudanças e deixar que as coisas fluam de acordo com o que é certo, né, o que é justo, o que corresponde às nossas necessidades para um crescimento e amadurecimento. Então, compreender, né, que isso implica em não aceitarmos migalhas afetivas, da gente se bastar, da gente se nutrir, saber que nós temos o nosso valor pessoal devido à nossa história, devido a tudo aquilo que a gente já viveu, né? Sermos gratos às questões que estão trazendo o autoconhecimento, né? A oportunidade de sermos seres humanos melhores, né? Temos essa integridade e é isso, enfrentar os desafios necessários para que a gente possa ter plenitude, né? Em viver a vida, né? Em sermos felizes, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para evoluir, para ser feliz, para exercitarmos a nossa fé nesse fluxo, né? Sabendo que nem sempre as coisas vão ser do jeito que eu gostaria que fosse, mas elas são do jeito que são. Assim a gente permite que a vida nos surpreenda e nos traga coisas muito felizes, né? Que a gente nem imaginou que poderia viver. Essa é a graça de viver. E cuidarmos do nosso feminino, né? Permite uma sociedade feliz, harmônica, sabendo se colocar no lugar do outro, né? Porque uma alunação com Lilith, convenhamos, uma sociedade muito no patriarcal, no feminino doente, tóxico, né? Onde temos muito machismo, muita agressão, muita competitividade, muita falta de sororidade, né? As mulheres competindo, é uma manifestação também desse feminino doente, né? De não se colocar no lugar da outra, desse lugar de acolhimento, desse lugar de respeito, né? Pela história, por tudo aquilo que a outra vive. Então, a gente ter essa lucidez faz com que a gente enfrente as coisas com uma forma muito mais íntegra e muito mais bela, né? Essa semana promete ser bastante desafiadora por conta do Sol, né? Que tá em Libra e tá vindo pro signo de Escorpião, então faz desafios com Plutão, com Marte.
Então é um momento assim bastante tenso, né, onde as emoções estão afloradas, mas que nos permite ver muitas coisas que estavam ali, né, sendo colocadas ali por debaixo do tapete, e que uma hora não tem como, a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar, porque isso faz parte do nosso processo, né, de amadurecimento, né, de crescimento e transformação. O desapego da fase minguante da Lua em Leão, ela transcende as questões de apenas não aceitar migalhas afetivas, de reconhecer que a gente merece mais, né? Que muitas vezes a gente fica insistindo em situações por conta de padrões comportamentais, mas não vê que a vida tem muito mais a nos oferecer, né? A partir do momento que a gente aceitar aquela lição, muitas vezes duras lições. Então, isso envolve, né, de aceitar o banquete que a vida está te oferecendo, desde que você esteja disposta, né, a sentir, a se permitir ser coerente com as suas emoções e enfrentar os desafios necessários com coragem. Mas aí, como é que estão sentindo as energias dos trânsitos atuais? Fez sentido para você? Deixa aí nos comentários, se tiver dúvidas. E é isso aí, eu desejo a todos um excelente finalzinho de ciclo, né? E que a gente possa ter essa coragem proposta aí, por mais desafiadores que sejam as situações que a gente tem vivenciado.